Estamos iniciando mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acriano. Esse programa é uma realização da Sociedade Literária Acriana. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o Guilherme Francisco. Para você que ainda não conhece o Guilherme Francisco, ele é um dos maiores cineastas acriano. Ele é produtor, roteirista, ele é teólogo, psicólogo clínico, segundo sargento da Polícia Militar e um pouquinho mais. Guilherme, é uma alegria poder estar contigo. Quero já te agradecer desde então por ceder um pouquinho do seu tempo para conceder essa entrevista. Obrigado, Eliseu. Estou à sua disposição. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui para eventuais perguntas que você queira nos fazer. Obrigado. Tá bom. O público quer saber, e eu também, Guilherme, um pouquinho da sua infância. Você é natural de Rio Branco, veio da zona rural, já nasceu na cidade. Fale um pouquinho da sua infância e o que que seu pai fazia e como foi que você, a partir daí, se interessou pelo cinema. Eu tive uma infância muito pobre, muito sofrida. Nós morávamos aqui na Dias Martins, antigamente era Colônia 21 de Abril. E meu pai trabalhava aqui próximo, na penitenciária Colônia Penal. E nós éramos 3 irmãos, éramos muito pobres mesmo, meu pai ganhava muito pouco. E foi uma vida muito difícil. Ao lado da minha escola tinha a Escola da Civagos, onde eu comecei a estudar lá. E foi uma vida muito difícil, porque a gente não tinha como sobreviver bem, porque meu pai ganhava muito pouco, um salário muito pouquinho, e a gente tinha que ajudar nosso pai, a gente caçava, a gente pescava, e assim mesmo estudava, brincava, interagia. Eu tive uma infância, a minha infância não foi totalmente uma infância tão liberta, porque eu trabalhei muito ajudando meu pai, mas tudo valeu a pena, tudo foi bacana, e eu comecei a me interessar pelo cinema, começando já a fazer radionovela. Aos 10 anos eu já comecei a fazer radionovelas. Eu comprei um gravadorzinho pequeno e tinha a fitinha cassete, e aí eu começava a gravar aquelas radionovelas ali e tal, comecei a desenvolver. E comecei a ir para o matinê no Cine Rio Branco. Antigamente tinha um matinê no Cine Rio Branco, no Cine Acre, começava aos domingos, todo domingo tinha um matinê, 2 horas da tarde. E eu sempre ia, mais o meu irmão Gilberto, a gente ia para o matinê, assistia aquele filme de Tarzan, aquele filme de Hércules, com Gold Scott. E era muito bacana aquele filme de Bang Bang, com Franco Nero, Juliano Gema. Aquilo ali era vida, era viver. Eu me sentia atraído pelo cinema, já comecei muito cedo. E quando eu cheguei a completar 14 anos, o Adalberto Queiroz, junto com Antônio Evangelista e o Teixeirinha do Acre, foram apresentar um filme lá na escola a qual eu estudava. O filme por nome de Rosinha Rainha do Sertão. E eu assisti esse filme, fiquei fascinado com aquele trabalho deles. E eu cheguei para o diretor do filme e disse: olha, eu queria trabalhar com vocês, porque eu tenho certeza que eu vou fazer cinema com vocês. Eu tenho vontade de fazer, eu quero fazer. Olharam assim para mim e disse: você quer mesmo? Você está interessado no nosso trabalho? Eu digo: com certeza. Ele disse: você está convidado para participar das reuniões que acontecem no Colégio Acriano todos os sábados. Então a sede do grupo ECAJA era lá. ECAJA já era um grupo que existia, já registrado. ECAJA significa Estúdio Cinematográfico Amador de Jovens Acrianos. E a gente se reunia lá, era na faixa de umas 60 pessoas, 60 a 70. E aquilo era muito gratificante. Eu comecei a fazer aqueles testes de arte dramática, comecei a fazer encenações, comecei a viver certos personagens, interpretar certos personagens em treinamento, fazia muitas oficinas. E tudo eu me saía bem, não tinha dificuldade, decorava os textos com maior facilidade. Eu tinha uma inteligência para decorar texto, fazia encenações assim, de várias modalidades. Então eu fui crescendo naquilo e eles foram me observando. E eu fui crescendo com um colega meu por nome de Laurêncio Lopes. E a gente foi se destacando muito. Em seguida nós fomos convidados para fazer Gatinhas e Gatões, foi meu primeiro trabalho. E era feito era Super 8. Antigamente a gente trabalhava com aquela película Super 8, era uma película amadora. Nós gravávamos todo o nosso filme, mandávamos para São Paulo, com 3 meses o filme voltava todo revelado, e aí eles colocavam uma banda magnética, que a gente gravava, o filme era gravado mudo, e aí a gente ia sonorizar no projetor. A gente sonorizava no projetor. Era muita dificuldade, a gente tinha que dublar as vozes, fazer todo tipo de dublagem. E aí a gente fez. Depois eu fiz um trabalho meu mesmo, por nome de título era Som da Pesada. Eu já fiz com a filmadora que eu comprei para mim.
Essa filmadora também era Super 8, mas era uma filmadora já sonora, já tinha captação de áudio, ela já era mais avançada. E aí eu comecei a fazer meus trabalhos e fui premiado. Tirei em segundo lugar no festival no ano de 83. E aí recebi o prêmio no quartel. Eu estava no quartel quando o Adalberto Queiroz levou o prêmio para mim. Eu me emocionei muito, chorei, foi muito gratificante. Fazer aquilo, Eliseu, que a gente gosta, aquilo que está na alma, como a psicologia fala. Então, muito gratificante. Aí eu comecei a me envolver mesmo com o cinema. Me envolvi bastante nessa época, mas não foi fácil, não. Eu já tinha tendência para a arte. Eu acho que eu nasci para o cinema. Sou formado em psicologia, sou formado também nas formações, mas eu amo o cinema. Essa sétima arte, ela mora dentro de mim. É muito interessante, Guilherme, você contar essa dinâmica histórica, né? Porque você faz parte do processo histórico do Acre, dentro da cinematografia, né? Olha só o trabalho, manda para São Paulo, tem que dublar, tem todo um processo de superação nesse sentido para chegar até onde chegou, né? Com certeza, Eliseu. Nós começamos a fazer nos anos 70, então eu entrei no cinema mesmo em 74. Em 74 eu sou o primeiro homem do cinema é o Teixeirinha do Acre, que está falecido. O segundo é o Antônio Evangelista. O terceiro é o Adalberto Queiroz. Eu sou o quarto homem do cinema. Talvez por muitos eu não fui ainda reconhecido como o quarto homem do cinema, mas eu sou o quarto. O Laurêncio é o quinto homem do cinema. E fizeram um livro aí, escreveram um livro e deixaram nós fora desse livro. Um professor da UFAC, ele fez uma pesquisa, mas a pesquisa dele não foi completa. Eu não estou lembrando o nome dele, mas a pesquisa dele não foi completa. E ele ficou eu e o Laurêncio fora. Só entrou o Adalberto, Teixeirinha e o Antônio Evangelista. Eu e o Laurêncio Lopes ficamos fora do cinema. O Laurêncio ficou um pouco descontente, mas sei lá. Mas é isso, Eliseu. O cinema é isso, é luta, é você querer fazer, é você ter vontade de fazer, sentir prazer naquilo que você faz, com muita garra, com muito amor. E foi assim que eu fui evoluindo, fui crescendo. Depois cheguei a ser o presidente da Asacine. Depois, com o tempo, nós mudamos, abrir uma outra empresa, a gente abriu com o nome de Asacine. Até hoje ela perdura. Significa Associação Acreana de Cinema. E essa sigla da Asacine, quem idealizou foi o governador, o Binho, né, que também fez parte do cinema, né? Ele fez parte do cinema. E eu fui presidente da Associação Acreana de Cinema. Fui presidente por 2 anos dessa associação, na época. Onde fiz vários trabalhos, a gente se destacou com alguns trabalhos, projetos. Foi uma dinâmica boa para a época. Entendi, muito bem. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui justamente, Guilherme, por conta para reconhecer esse seu trabalho, que a gente sabe que é um trabalho gigante, um trabalho de peso histórico, e para a gente da Sociedade Literária Acreana é um prazer poder contar com essa sua entrevista maravilhosa, riquíssima. A gente vê que você fala como propriedade, não é um amador que está falando, a gente vê que a sua fala é com propriedade e segurança de quem sabe do que está falando. Agora, uma outra coisa, Guilherme, é o seguinte, no cenário nacional e aqui local, qual é a sua referência no mundo cinematográfico? Olha, aqui no Acre, eu tenho as minhas referências. Quando eu comecei a fazer filme, eu tinha aquela referência do Teixeirinha do Acre, o saudoso Teixeirinha, que ele foi considerado o pai do cinema. Aprendi muita coisa com ele também. Ele me ensinou muito. O Adalberto Queiroz de Melo, o Antônio Evangelista. Então essas 3 pessoas, para mim, foram uma referência muito grande. Eu aprendi muito com esses homens. Eu não tenho como negar, a verdade tem que ser explícita, bem clara. Eu aprendi muito com essas 3 figuras. Agora, nacionalmente, para a época, eu gostei muito do Tony Vieira. Um grande ator, um grande diretor. Me espelhei muito no Tony Vieira. Ele tinha uns trabalhos excelentes, umas produções a nível nacional. E eu assisti esse filme dele. Era um filme de ficção. Ele dramatizava, no filme tinha drama, também tinha cenas de violência. Então eu me espelhava muito no Tony Vieira da época. Tinha o Davi Cardoso também, eles eram destaque, mas o Tony Vieira para mim era em primeiro lugar. Entendi. Guilherme, você que é um cara da arte, né, dessa 7ª arte maravilhosa, para você, o que tem, qual é a particularidade dessa arte que você percebe assim que ela contribui de maneira direta que as outras artes talvez não consiga contemplar? Todas as artes contribuem, todas elas. Mas o cinema, para mim,
ela é a sétima arte. Eu gosto do cinema porque tudo que nós fazemos no cinema registra-se. Quando registra-se, vira um documento. Então fica registrado, é um documento, vira história, por isso nós dizemos que é um documento histórico. E esses trabalhos que nós já fizemos, todos estão aí com acesso aos estudantes, seja a nível de primeiro, segundo, terceiro grau. Então todos eles têm acesso a fazer pesquisa. É uma fonte, uma enciclopédia de pesquisa para os estudantes e para toda a sociedade em geral. Então a história está aí, o legado está aí, o legado trazendo dos anos 70 até hoje, o legado é muito grande, está aí. Não é só eu que faço cinema no Acre, tem outros companheiros, mas a gente também se destaca um pouco dentro dessa história. Entendi. Agora sim, Guilherme, você não é só cineasta, né? Só artista, você produz, você escreve roteiro. Quando você senta ali para escrever um roteiro, né? Que tipo de sensações você pensa em provocar naquele que vai assistir, no espectador, né? Que tipo de sensações psicológicas você quer provocar nele quando você escreve e produz um curta ou um longa? Eu trabalho muito com a sensação de produzir drama. Eu gosto de dramatizar. Gosto muito de dramatizar. Eu acho o cinema, uma grande parte do cinema é drama. Você tem que ter o drama no cinema. O espectador tem que sentir emoção, ele tem que viver, entrar dentro do filme, sentir o filme, estar presente ele vivendo o filme. Então o drama, ele é muito importante. Então todos os meus trabalhos eu trabalho muito com drama, eu gosto de dramatizar mesmo. E quando eu vou escrever um roteiro, Eliseu, eu escrevo com muito cuidado, gosto de escrever sempre depois das 9 da noite, 10, quando está toda ali em silêncio na minha casa, eu pego uma caneta, um caderno, vou começando a escrever, as ideias vão vindo, vão fluindo, e eu vou serenamente aplicando no papel, eu vou escrevendo, eu vou traçando meu roteiro, toda a história. Vou traçando a história e juntamente com a história eu vou traçando o diálogo. História mixada dentro do diálogo. E o diálogo mixado dentro da história. É assim que eu faço, e vou transformando o roteiro, fazendo o roteiro do início, meio e final. E o fim. Agora, uma curiosidade também, Guilherme, é o seguinte: existe uma determinada época do ano que você escreve, você depende de alguma inspiração externa para poder escrever ou não? Ou essa inspiração já é tão natural que ao momento em que você senta ali, se concentra para escrever, a coisa já começa a fluir? Como é que é isso, assim, para a gente entender? Naturalmente, as coisas já vão começando a fluir, mas eu me espelho muito no nosso cotidiano, no que nós estamos vivendo, no que nós estamos presenciando no momento. Então eu me espelho muito nesse momento que a gente está vivendo, o que está acontecendo nesse mundo, e aí a gente vê as questões sociais, as questões das mazelas, isso aí, as periferias, o que acontece dentro dessa sociedade, nas camadas sociais. Então eu gosto muito de trabalhar com o que vem acontecendo, questões de violência, questões do homossexual, questões de estupros que acontecem cotidianamente na sociedade, pessoas traficando droga, o tráfico de droga também mostro muito, pessoas que são sequeladas através de acidentes, eu mostro muito no meu trabalho. O uso de droga, isso aí é muito fundamental, o que acontece em todo o país, em todo o mundo. A droga ela está superando e os governantes estão perdendo as rédeas, os comandos para isso. E já virou um cartel em todo o mundo, não só no Brasil. Então eu me espelho muito nisso. Na realidade, né, Guilherme? Agora sim, com base no que falou, Guilherme, eu estou lembrando de um filme que eu assisti, que você fez, produziu, dirigiu, A Rota é Por Aqui. Eu fiquei impressionado pela tamanha lucidez que você teve, e dá para perceber pelo roteiro do filme que você é um cara muito lúcido, sabe? Você não é um amador, é um cara que sabe ler, fazer uma leitura do cenário local, cenário nacional, porque o filme já começa falando de um tema recorrente, que agora é recorrente, que é a facção, mas na época era algo que ninguém queria falar. Então assim, você trouxe para esse filme, A Rota Por Aqui, temas bombásticos e chocantes ao mesmo tempo. Como é que foi isso, Guilherme? Verdade, Eliseu. O filme hoje ele está no YouTube, ele tá com 340 mil visualizações. Então é um filme que, se você for pesquisar,
um filme que a gente gravou aqui na nossa cidade. É um filme que mais se destacou, é o filme que mais está tendo visualizações. É aquele filme mais audacioso, porque ele foi produzido em 2008. Quando eu produzi esse filme em 2008, muitos diretores que já produziram cinema aqui em Rio Branco bateram de frente. Poxa, tu fez um filme muito violento, tu fez um filme mostrando isso, é um filme que tem que ter censura. Eu olhei, companheiros, eu faço filme, eu faço cinema verdadeiro. E o meu filme, claro, ele é censurado. Eu fiz um filme com uma censura de 18 anos, porque mostra violências, mostra sexo, mostra estupro. É um filme que mostra tudo que está acontecendo nesse mundo. Então, eu fiz um apanhado de linha de pensamentos e joguei dentro desse filme. Foi um filme que eu passei, escrevi ele na faixa de 4 meses escrevendo. E para idealizar esse filme, para gravar, eu passei 1 ano gravando esse filme. Foi um filme muito trabalhoso, trabalhando nos cenários verídicos. Não foi cenários montados, foi cenários verídicos. Trabalhamos com a Polícia Militar, a participação da COI, da Polícia Militar. Trabalhamos com a participação da SAMU. Trabalhamos com a participação de autoridades, nos ajudando, juiz, juíza. Então, foi um filme gravado nos cenários verídicos, porque nós não tínhamos capital para fazer esse trabalho. Porque para fazer uma produção dessa, Eliseu, você trabalha 2, 3 milhões para fazer um trabalho desse. O meu filme, nós fizemos com recursos próprios. Todo mundo ali ajudando, os atores, as atrizes. Não tive dinheiro para pagar ninguém, não custei nada. Eles trabalharam para mim por questão de amor também. Queriam trabalhar no filme, gostaram do roteiro, se interessaram pela história. Levei a história para o comandante da Polícia Militar, ele olhou, disse: tá bom, gostei do trabalho, liberou a equipe de policiais para fazer a encenação verídica com os policiais. Foi muito bacana o trabalho. Então foi um trabalho que demorou a ser gravado, porque a gente tinha que ter muito cuidado, os ensaios, os treinamentos. Eu tive que ensaiar os atores, fazer oficina de atores e atrizes, que eu também tenho formação em arte dramática, e eu trabalhei muito essa parte da arte dramática, aplicando a oficina para meus atores e as minhas atrizes, para poder a gente começar a fazer esse trabalho. Não foi um trabalho feito de qualquer jeito. Foi um trabalho muito audacioso para a época e muito audacioso para hoje. É um trabalho muito... Está aí as 340 mil visualizações que está tendo o filme. Então é um filme muito bom para a época e para hoje. É um filme atualizado, está atualizado a rota. Para mim foi uma das minhas melhores produções. Me inspirei muito nesse filme, trabalhei, dei tudo de mim nesse trabalho. Verdade, é um filme realmente, um roteiro impressionante. E diria até profético, né? Porque quando a gente olha para a época, você já estava enxergando o nosso tempo e está muito mais evidente essas questões sociais, temas transversais. Muito bom mesmo, parabéns, Guilherme. E assim, você já produziu vários trabalhos, já dirigiu vários trabalhos, já atuou, já fez muita coisa, já contribuiu muito com o nosso cinema criano, Guilherme. E para você, assim, tem aquele filhinho querido, aquele que mais marcou, repercutiu e até hoje, é a Rota por Aqui ou tem outro? Olha, a Rota por Aqui foi um dos filmes que muito repercutiu na minha vida, mas tem um filme que eu amo, gosto dele, esse filme aqui. Quero Contigo Falar, aqui a câmera focalizar. Eu Quero Contigo Falar, esse filme aqui. Foi um filme feito em 2002. Então esse filme aqui levou 3 anos para me gravar. Foi um filme que eu fiz. Os atores desse filme foram meus filhos. O Alberto, que hoje já tem 24 anos. O Moisés, que hoje tem 19. A Linda Black, que hoje é casada, é mãe. Então meus filhos, eu sentia orgulho de trabalhar. Coloquei eles cedo no cinema. E nós passamos 3 anos gravando esse filme. E esperei eles crescerem um pouco para dar continuidade ao filme. Parei o filme para depois, 3 anos depois, mostrar eles diferente no filme, com a idade mais avançada. Mas foi um filme que gostei muito de trabalhar, um filme que mexe com meus sentimentos, e esse filme se destacou muito. E também tem um outro filme aqui que eu gostei muito também de produzir ele, foi Retratos da Vida. Retratos da Vida foi um filme que eu produzi em 2005, Retratos da Vida, onde mostra a violência doméstica. Então foi um filme que já fui convidado para levar esse filme para vários estados, apresentei eles inclusive no Ceará também, lá no Dragão do Mar, deixei esse trabalho lá, e é um filme que repercute muito, mostra a violência doméstica. E tem outro filme aqui que eu quero te mostrar também, Fogão de Lenha. Fogão de Lenha é um filme que repercutiu muito. Fogão de Lenha foi feito em 2010. Passamos 6 meses gravando esse filme. É um filme épico.
É um filme muito difícil de gravar, de trabalhar, porque você tem que usar tudo da época. Então, nós gravamos ele dentro dos anos 60 e dentro dos anos 70, onde conta a vivência da minha família, a trajetória da minha família, trouxe a realidade para a ficção, a história da minha família. Como foi que a gente se criou naquela época, nos anos 70, na base da atravessar o rio de Catraia, na época do candeeiro, do aladim, da lamparina, na época do roçado de milho, do roçado de macaxeira, da pesca. E aí a gente enfatizou tudo no filme, mostrou toda a realidade, até onde o meu pai trabalhava, o local que ele trabalhava, a gente gravou no local, na penitenciária. Então foi um filme que repercutiu também muito, Fogão de Lenha, um filme muito bom. Você tem noção, Guilherme, de quantos trabalhos você já publicou, assim, já construiu, quantas obras entre curta e longa-metragem? Eu acho que curta-metragem, Eliseu, eu já produzi para mais de 40 curta-metragem, uns 40 curta. Longa-metragem, acredito que tem na faixa dos 25 a 30 longa-metragens. Chega nos 30 longa-metragens. Então todos foram filmes que a gente fez com muita luta, com muito carinho. E eu digo, acima de tudo, você tem que ter muita dedicação para fazer esse trabalho e gostar de fazer. Porque se você não gostar, o trabalho não sai com uma certa perfeição. Então nós temos que usar uma palavra amor. Em tudo você tem que usar o amor. Se você usa o amor, com certeza o trabalho vai sair bom. Então foi isso que eu apliquei na época e aplico até hoje nos meus trabalhos. E o trabalho hoje, o último que eu fiz foi Vivências Contemporâneas. Onde tem um trabalho dentro do Vivências Contemporâneas, esse filme aqui. Vivências Contemporâneas eu fiz através da Lei Aldir Blanc. Foi feito agora, esse ano de 2021. A gente ganhou um projeto. Por incrível que pareça, durante esse tempo todinho, durante a minha idade, que eu tenho 60 anos, foi o primeiro projeto que eu ganhei. Eu já tinha feito outros projetos, mas nunca ganhei. Motivos que a gente não deve nem comentar o porquê. Mas eu vim até que agora, com a entrada do presidente Jair Bolsonaro, ele colocou a lei aí e facilitou para todo mundo, assim, contemplou muita gente. E eu fui um desses contemplados. Aí eu produzi um filme com a Lei Aldir Blanc e produzi 4 trabalhos. Então esse trabalho aí é um trabalho dinâmico, um trabalho onde eu trouxe a psicologia, trabalhei dentro da psicologia com ele. O nome do filme é Traumas, onde mostra no filme a trajetória da minha vida depois que eu perco meu pai, minha mãe, e meus 8 irmãos e o meu filho que morreu com 30 anos. Então tudo isso está dentro desse filme. Então eu interpreto um personagem que ele sofre traumas e fica sequelado, e fica um homem doente, um homem um pouco perturbado e sofre todo esse trauma com a perca dos pais, da família que morreram todos em série. Então é um filme que traz essa realidade, a realidade viva da minha vida. Vale a pena assistir esse filme Traumas. Guilherme, e quem quiser acessar um pouco desse seu trabalho, conhecer um pouco mais, eu sei que você é conhecido aqui no Acre, você e fora também, né? Nacionalmente também, dispensa apresentações. Mas de vez em quando tem alguém na sociedade um pouco desavisado, menos esclarecido, que ainda não teve contato. Pode te encontrar no Facebook, no Instagram, no YouTube, como é que é? Encontra no Instagram, no Facebook. E também tem alguns trabalhos nossos que já tá no YouTube, na internet. Só é acessar Guilherme, cineasta criando Guilherme, e lá vai aparecer os trabalhos que nós já colocamos no YouTube. Então tem uma facilidade para as pessoas encontrarem esse trabalho. Ou então entrando em contato com a gente aí, a gente também vai fornecer com todo carinho, vai ajudar no que for possível para as pessoas estarem conhecendo nosso trabalho. Entendi. Guilherme, só explorando mais um pouquinho, porque para nós, essa entrevista que você está nos concedendo é uma entrevista histórica, sabe? Para a gente é um motivo de orgulho de estar entrevistando um cineasta de tamanha envergadura como você. Nós temos grande respeito e admiração por você. E queria aproveitar para a gente encerrar essa entrevista lhe perguntando o seguinte: que dica você daria para aquele jovem, aquela jovem que está querendo ingressar nessa carreira artística, investir na carreira? Que dica você daria para ele começar? Eu daria uma boa dica. A princípio ele tem que começar a gostar da arte, da sétima arte. Gostar daquilo que ele faz, ou do que ele vai fazer. O cinema, que é a sétima arte. Ele tem que primeiramente gostar. Porque se você não gosta, você não sabe escolher aquilo, você não vai conseguir desenvolver. Tenho que gostar daquilo, tenho que sentir amor por aquilo para começar a fazer aquilo.
Em segundo lugar, o segundo passo, ele deveria procurar a usina de arte, que também está aí, oferece vários cursos, né? Cursos técnicos, curso de arte dramática, curso de fotografia, de roteiro. Então a usina de arte está aí para ajudar os jovens. Também nós temos aí, a gente tinha uma entidade, a Asacine. A Asacine, quando estava na nossa direção, a gente oferecia curso, oferecia treinamentos de oficina. Quando eu fui presidente, quando a Adena foi presidente da Asacine. Hoje ela já está um pouco, assim, não está mais oferecendo, porque mudou a presidência. Não sei por que o presidente não está abrindo o contato ao público da Asacine. Deveria fazer, mas eu aconselho o jovem procurar a usina de arte, procurar grupos de cinema, que aqui em Rio Branco tem outros grupos de cinema também. E também, se quiserem nos procurar, se é falar com o Guilherme Francisco, a Adriana Oliveira, nós estamos à inteira disposição para ajudar a levar essa cultura para os jovens. E nós já fizemos isso há muito tempo, Eliseu. Eu tenho 60 anos de luta, 60 anos. Esses 60 anos eu dediquei grande parte da minha vida ao cinema. Grande parte da minha vida foi dedicada ao cinema. E eu me vejo assim, Eliseu, pelo nosso estado, assim, pelo governo não tão reconhecido. O governo não favorece tanto a nossa cultura. O governo deveria ter um olhar mais delicado para a cultura. Tive no Rio de Janeiro, tive no Ceará, tive em Maceió. Fui convidado para centros de cultura lá. O governo tem um olhar muito grande voltado à cultura em todos os lugares, em todos os lugares que a gente vem lá nos centros culturais, a gente vê cinema, a gente vê teatro, a gente vê tudo, a gente fica fascinado. E quando a gente está aqui no nosso estado, a gente não vê nada acontecer. O governo não tem, não volta, não se volta para essa, não dá um interesse grande ele deveria dar. Então eu digo para as autoridades dessa área que se interessem mais pelas artes, não só pelo cinema, mas por todas as artes, que eu vejo a arte no nosso estado engatinhar. Ela está engatinhando, ela não cresce. Eu nunca vi ninguém aqui produzir um filme com um porte tão grande, um filme assim de 2, 3 milhões. Não tem verba, não vem verba, não tem... A gente não tem como fazer cinema aqui, não tem, a gente faz tudo da forma que a gente pode, com o dinheiro da gente mesmo, aquilo que a gente já não tem. Então o governo deveria ter um olhar para essa área. Então as autoridades se voltam mais para a política, são voltadas mais para a área política. Nasci aqui, me criei aqui, é isso que eu vejo. A realidade é essa, doa quem doer. Mas o governo não tem essa linha de pensamento a trabalhar a cultura no nosso estado, que deveria ser trabalhada essa cultura de todas as artes, eu digo, não só da sétima arte, do cinema. Você acredita, Guilherme, que a arte tem esse poder de transformar a vida das pessoas, como, por exemplo, ajudar os jovens a sair da marginalidade, ter um propósito de vida? Você acha que é possível através da arte? Foi isso que eu fiz, Eliseu. Quando eu comecei a trabalhar no cinema, quando eu era presidente da Asacine, nós levamos muitos jovens, nós tirávamos os jovens das ruas e levávamos para frequentar o cinema. E muitos saíram de lá formados, saindo com diploma de arte dramática, com diploma técnico, iniciação técnica de cinema, que a gente dava as oficinas. Então eu ajudei muito, contribuí muito para tirar muitos jovens das ruas, da marginalidade, da delinquência e do uso de droga, do vício. Então nós ajudamos, claro que contribui. A arte contribui demais. A arte contribui muito, não só as artes, as igrejas também ajudam muito. Se nós não tivéssemos nossas igrejas, meu Deus, o que seria desse mundo? A igreja contribui demais, tem um papel fundamental também contra os jovens, a favor dos jovens, aliás. E o cinema também contribui muito, e foi isso que a gente contribuiu muito. Até hoje estamos contribuindo. Tá bom, Guilherme, eu quero te agradecer imensamente por ceder um pouquinho do seu tempo, para nos dar orientações, por passar informações para a gente importantíssimas. Agora eu quero só que você deixe as considerações finais. Eu agradeço a você que está fazendo essa entrevista, você que tem várias formações, você que tem vários cursos superior, você que é doutor, você tem doutorado, é uma pessoa que se destaca na sociedade, se destaca muito, é um professor de alto nível, escreve muitos livros, não é à toa que você está na academia, né? Então, poxa, sinceramente, é um orgulho estar sendo entrevistado aqui com você, fazendo essa entrevista, é louvável estar com uma figura de tanta grandeza como você aqui, fazendo essa entrevista comigo. E, outroramente, você foi meu professor no curso de teologia, eu também tenho formação em teologia.
E você foi meu professor, e por incrível que pareça, você foi um dos melhores professores que existiu ali dentro da Batista Betel. Eu tenho um orgulho de ter você como meu professor, como meu mentor, e até hoje ainda lhe peço muitas orientações, e todas as vezes que eu lhe procuro você me orienta muito. E agradeço a todas as pessoas do seu canal, e que vão lhe assistir, vão estar assistindo esse trabalho, e agradeço toda a sociedade, agradeço todo o estado, enfim, agradeço todo o Brasil, e agradeço por tudo, e eu estou por aqui sempre para ajudar quem me procurar. Muito obrigado, Guilherme Francisco de Souza, esse humilde Guilherme, que aqui ainda está nesse planeta. Agradeço a Deus, nosso Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida e continua fazendo. Muito obrigado, Eliseu. Um abraço. Nós que agradecemos, Guilherme. Esse foi mais um bate-papo entrevista com escritores e artistas acrianos. E a gente se encontra com o próximo entrevistado.